Imagens criadas pela ficção científica das naves alienígenas e de seres extraterrestres, como conhecemos hoje, devem muito a esse homem, Henrique Alvim Correia, um brasileiro do século XIX, que foi pintor, desenhista, gravador e ilustrador. São dele 32 ilustrações inseridas no livro A Guerra dos Mundos, do escritor britânico H.G. Wells, sobre a invasão de marcianos ao planeta Terra, que foi primeiro publicado em capítulos em 1898 e que inspirou o filme de sucesso estrelado por Tom Cruise. Olá, amigos da história! Praticamente desconhecido no Brasil, Alvim Correia, nascido no Rio de Janeiro em 1876, foi para a Europa aos 16 anos, logo depois da proclamação da República, levado pelo padrasto dele, que era monarquista, o Barão de Oliveira Castro. Ainda jovem, Alvim Correia foi morar em Paris, onde passou a desenhar cenas de batalhas militares, principalmente sobre a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871. Na época, a imprensa quase não usava fotografias ainda. O artista também produziu outros trabalhos, como temas eróticos, por exemplo, e assinava essas gravuras com o nome de Henri Lemort. E acabou se casando com uma das modelos que posava para os quadros dele. Apaixonado pela francesa Blanche, ele desafiou a própria família, que não aceitava a união. O casal depois se mudou para Bruxelas, na Bélgica, onde nasceriam os filhos Roberto e Eduardo. Foi na Bélgica também que Alvim Correia leu o livro A Guerra dos Mundos e ficou impressionado com a história da invasão alienígena, tanto que entrou em contato com o autor H.G. Wells e se ofereceu para ilustrar o livro. Aí foi a vez de o escritor britânico ficar impressionado com os desenhos do brasileiro, que foi convidado para ilustrar a edição de luxo em francês da obra, publicada na Bélgica em 1906 e que teve tiragem numerada de apenas 500 exemplares. Nessa carta super elogiosa, o famoso escritor felicitou o artista brasileiro pelo resultado do trabalho, uma série de 132 ilustrações, das quais 32 foram escolhidas a dedo para o livro. Atualmente, essa edição belga é uma raridade disputada por colecionadores, e o livro A Guerra dos Mundos é considerado o marco inicial da ficção científica, que narra a invasão da Terra por marcianos. Basta observar as ilustrações do brasileiro feitas há mais de 100 anos para ver que elas inspiraram o imaginário popular sobre os discos voadores e os alienígenas. Está tudo lá, os extraterrestres em forma de um polvo cheio de tentáculos, os veículos dos marcianos, os tripés ou tripods metálicos atacando com os raios carbonizadores, fosse na terra, no ar ou na água, não havia escapatória.
Na época da publicação desse livro, A Guerra dos Mundos, Alvin Correia já sofria de tuberculose, uma doença que, naquele tempo, era quase sempre fatal. Os antibióticos ainda não tinham sido descobertos, então não havia cura. O artista brasileiro morreu em 1910 com apenas 34 anos de idade. O corpo de Alvin Correia foi transferido para o Brasil e sepultado na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, também parte da obra dele foi perdida. Quando a Bélgica foi invadida pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, diversos desenhos de Alvin Correia foram roubados ou destruídos. E em 1942, já na Segunda Guerra, algumas das ilustrações também se perderam quando o navio que transportava as obras para o Brasil afundou, torpedeado por um submarino alemão. O enredo de A Guerra dos Mundos deu origem não apenas a um filme famoso, mas foi a inspiração para um episódio maluco ocorrido em 30 de outubro de 1938. A rede de rádio americana CBS interrompeu a programação para noticiar uma suposta invasão alienígena, que na verdade era só um programa semanal, onde essa história era dramatizada de uma forma teatral pelo então jovem e mais tarde célebre diretor Orson Welles, como se fosse um programa jornalístico. Mas os ouvintes acreditaram que era real para valer e o pânico se espalhou. Mais de 1 milhão de pessoas passaram a sobrecarregar as linhas telefônicas, correram para as ruas, se aglomeraram e houve enormes congestionamentos para tentar fugir daquele perigo, que na imaginação delas seriam aqueles discos e tripods e ETs marcianos ilustrados pelo talento do brasileiro Alvin Correia. Espero que você tenha gostado do vídeo e de saber mais sobre esse artista criativo do Brasil do século XIX. Obrigada por assistir e até a próxima com uma história a mais.